A gente começa então hoje falando sobre o Aeroclube de Santa Catarina, que completou 75 anos. Vamos saber um pouquinho dessa história toda com o presidente Luiz Adalto Costa. Luiz, o Aeroclube foi fundado lá em 37, né? Faz bastante tempo e teve muitas mudanças desde então. Primeiro eu quero saber como é que era naquela época. Você já faz parte do Aeroclube há 40 anos, está pesquisando toda a história, né? E vai até o final do ano que vem, promete até um livro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar no teu programa, isso em nome dos 75 anos de Aeroclube de Santa Catarina. Dia 21 de setembro, completamos essa data e a gente tem procurado manter e respeitar aquele trabalho que iniciou com muito carinho lá na década de 30, quando em 1937 um grupo de apaixonados pela aviação, queriam voar e fazer escola de aviação em Santa Catarina. E partiram do sonho, que era um sonho, apenas de uma ata. Tiveram o grande apoio da aviação naval, porque não existia, só existia o sonho de voar. Partiram desse sonho, tiveram apoio da aviação naval, que hoje, onde hoje temos a base aérea de Florianópolis, chama-se Base Aérea da Ressacada. E ali deu início a essa história que hoje nós estamos aqui graças ao sonho deles. Sim. Então, tivemos a Base Aérea da Ressacada, naquela época, deu a nós a maior oportunidade, que eu acho que foi assim, o ponto mais importante para essa sobrevivência, porque deram instrutores, colocaram à disposição do Aeroclube instrutores, não tinha nada, instrutores, aviões, toda a infraestrutura básica para iniciar uma escola. E durante um ano, assim, se sobreviveu com o apoio deles. Até que em 1938, um ano depois, o Aeroclube recebeu do Ministério da Marinha um primeiro avião doado do Ministério da Marinha, o Monk Trainer. Era um avião biplano, fabricação inglesa, e esse avião veio do Rio de Janeiro até Florianópolis, levou 11 horas e meia de voo. Foi um feito, isso saiu em jornais, a gente tem a documentação, né, que a gente resgatou nas bibliotecas, então está lá a foto do avião e o comentário que se deu, né? Depois disso, o Aeroclube, ele conseguiu, um ano depois, adquirir o seu segundo avião. A gente está, inclusive, mostrando algumas imagens, né, daquela época, você pode também comentar. Ele conseguiu o seu segundo avião. E esse segundo avião, ele conseguiu do envolvimento de toda a comunidade, porque não se tinha muita coisa, se tinha um avião e o sonho. Então, houve uma movimentação onde toda a cidade de Florianópolis, na época, se envolveu para que o Aeroclube conseguisse comprar o seu segundo avião. Então, se criou o baile chamado Baile do Alumínio. O Baile do Alumínio era uma época de guerra onde o metal tinha muito valor. Sim. Então, o ingresso para esses bailes, onde o Clube 12, o Lira, cediam as instalações, eram com metais. E o metal mais procurado era alumínio. Sim. Então, você dava panela, balde, sei lá, o que fosse tudo de alumínio, era o ingresso. E convertia-se esse material em dinheiro e se conseguiu comprar um avião. O segundo aeronave foi fruto desse trabalho, chamada Campanha do Alumínio. E mais tarde veio o terceiro equipamento, doado pelo Exército Nacional, do segundo avião também um biplano. Então aí começou a história do Aeroclube. Mas grandes nomes também apoiaram o Aeroclube aqui de Santa Catarina, né? O Aeroclube teve como seu primeiro presidente o senhor Franklin Ganzo. O segundo foi o doutor Aderbal Ramos da Silva, que foi assim uma pessoa que teve foi muito marcante a participação dele. Ele foi presidente de 38 a 40, de 1938 a 1940, mas não se afastou do clube. Ele passou a presidência
mas continuou como membro e atuante, né? Usando todo o seu relacionamento, até que o Aeroclube, em 1945, conseguiu adquirir aquela área de terra ali em Campinas, onde hoje é o Cobrasol. Pois é, a pista principal era na Avenida Central do Cobrasol. Onde mostrou aquela foto ainda há pouco ali, Sim. ali iniciou o Aeroclube. 1945, aliás, perdão. 1945, ele concluiu e inaugurou o seu primeiro aeródromo, aí adquiriu a sua primeira estrutura. O senhor iniciou já no Aeroclube para seguir carreira mesmo, né? Eu cheguei no Aeroclube em 1972. E ali iniciei a minha vida e estou no Aeroclube, me afastei por motivos profissionais, mas continuei na aviação. Iniciei ali como aluno, ali eu fui instrutor, ali eu fui mecânico de aeronave, ali eu tive uma oficina mecânica lá dentro e saí para voar na aviação executiva, mas nunca me desliguei do Aeroclube. E agora tive a oportunidade de voltar e ser eleito presidente do Aeroclube, então de repente concluí o meu ciclo sendo presidente do Aeroclube. Sim, e o senhor Antônio Carlos Bittencourt não foi por motivos profissionais, né? O senhor foi mais por hobby mesmo? Absolutamente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Foi uma paixão, né? Na verdade, a aviação é uma paixão e um privilégio. E meu pai já foi aviador também. E aviador no tempo em que se aprendia a voar. Eles não eram brevetados, eles eram ensinados a voar. E meu pai foi uma dessas pessoas que aprendeu a voar com um senhor que foi compadre dele, foi juiz de direito na região onde ele morava, e eu voava com eles quando criança. Essa paixão já vem de família, inclusive eu soube que a sua filha também é piloto, né? Minha filha também é brevetada, também é piloto civil. Conta um pouquinho da tua história dentro do Aeroclube de Santa Catarina, seu Antônio. Pois olha, no Aeroclube, eu fiquei 20 anos fora, eu sou médico de formação, e fiquei 20 anos fora de Florianópolis, né? Retornei a Florianópolis em 1992. E como a minha filha estava fazendo o curso, eu aproveitei e fui também fazer o curso. E acabamos formando no mesmo período. Estão juntos aí até hoje, né? Até hoje fazemos aviação. Agora eu quero saber um pouquinho da Cláudia Toffer, que é instrutora de voo, né? Primeiro lugar, acho que muita gente tem curiosidades em casa e vai poder tirar todas as dúvidas hoje aqui durante o programa. Cláudia, o que precisa para ser um piloto? Então, boa noite. Boa noite, Rúbia. Obrigada pelo convite. Nós agradecemos. Então, para ser um piloto hoje da aviação civil, o mais importante é a pessoa querer. E esse é o primeiro passo, em gostar, ser apaixonado, como o nosso presidente falou também. Atualmente, a necessidade principal é ter o certificado de capacidade médica, que é o CMA. Então, a pessoa, a partir de então, tendo uma idade mínima, lá no nosso Aeroclube, inclusive, a gente tem uma escolinha já de iniciação aeronáutica para as crianças já começarem desde cedo, mas o curso de piloto privado, que é a primeira etapa, se inicia aos 17 anos aproximadamente. Então, qualquer pessoa pode já ter início no curso, faz o certificado, tira o certificado de capacidade médica e aí, a partir daí, começa a fazer uma aula prática e uma aula teórica em paralelo. Junto à ANAC, vai prestar provas e aí, em questão de tempo e disponibilidade de 2 a 3 anos, a pessoa consegue se formar. Agora, uma curiosidade minha. Existe algum preconceito dos homens em relação a você como instrutora de voo? Você é mulher, né? Não. A gente, assim, até se surpreende, porque, inclusive, acho que a mulher hoje já está inclusa em várias profissões. E no caso do piloto mesmo, muito pelo contrário, as pessoas têm uma admiração e acho que a mulher também tem suas peculiaridades, então não se tem hoje nada, nenhum tipo de preconceito. Inclusive temos comandantes em Gol, em linha, já que não tem preconceito mesmo. Também está aqui com a gente o Mário Henrique Pinho, que é gestor de segurança operacional. Tudo bem? Bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada também. O Mário, explica pra gente o que é essa gestão em segurança de voo. Bem, hoje em dia há uma preocupação muito grande com a questão da segurança de voo, né?
Então, nós do Aeroclube, nós preservamos, né, nós procuramos manter sempre alto, né, todos, vamos dizer assim, as preocupações, manter alto o nível de gerenciamento da questão da segurança, né? Temos que manter sempre em alerta todos aqueles que atuam nos diversos segmentos do Aeroclube, sejam eles os próprios instrutores, os alunos, né? Os próprios empregados do Aeroclube, ou todas aquelas pessoas que operam, né? Que hoje o Aeroclube ele não funciona somente como uma escola de aviação, tá? Ele também tem uma pista e hoje nós temos assim quase 80 aeronaves operando no Aeroclube. Então nós temos que manter elevado essa questão do alerta da segurança de todos, né? E eu, como gestor, eu sou responsável junto com o presidente, né, por a questão da segurança. Então nós fizemos vistorias, fizemos auditorias, né? Nós ministramos treinamento para que todos aqueles que estão lá dentro, né, procurem observar todas as regras de segurança e se mantenha elevado o nível de alerta. Isso é que é importante, né? E como é que é a relação da ANAC com a aviação civil? Olha, a ANAC hoje em dia assim, tem havido uma mudança muito grande, né? E a ANAC tem exigido muito dos aeroclubes, né? No que diz respeito à segurança, né? Por exemplo, o Aeroclube ele tem um manual de gerenciamento da segurança operacional, né? Que vamos dizer, é uma exigência da ANAC, onde há um comprometimento de toda a diretoria, do gestor de segurança, né, em cumprir essas regras mínimas que garantam ou que preservem a segurança de todas as operações, né? Então, eles são muito exigentes com a gente nessa questão, né? E tanto que eu, como gestor de segurança operacional, tive que fazer um curso na ANAC, né, um curso de uma semana, foram 40 horas, né? Além disso, também eu sou elemento credenciado do CENIPA, de segurança de voo. Então, todos esses aspectos a ANAC nos exige, nos cobra nas nossas atividades, né? Entendi. Luiz Adalto, como é que foi o seu primeiro voo? Conta pra gente. O primeiro voo, como todos já colocaram, o voo é uma coisa meio que mágica. Ou você gosta ou você não gosta. Aquele que gosta, ele acaba se apaixonando. Então, daí nasce um sentimento, uma coisa muito forte que faz com que você supere algumas dificuldades, porque o curso de piloto não é uma coisa muito simples de fazer. Tem obstáculos, tem dificuldades, tu tem que sobrepor algumas barreiras aí, mas é uma coisa que tu não esquece. O primeiro voo vai guardar para sempre. O primeiro voo solo, que é aquele voo que você faz sozinho, quando você olha para o avião, o instrutor não está mais ali e tu está voando. Agora é comigo. Isso todos aqui já passamos. Agora é comigo, né? Então a tua cabeça dá uma trabalhada um pouco fora do normal, sabe? Dá uma acelerada. E isso faz, eu acho assim, que é uma coisa gratificante para todos aqueles que voaram, ou profissionalmente ou não profissionalmente. É uma coisa que só vai saber quem passou por esse momento. Entendi. Seu Antônio, conta pra gente como é que é o batismo, hein? Fiquei curiosa. Esse batismo já foi mais difícil, né? Agora está até proibido, embora por motivação ecológica. O banho de óleo, né? Era o banho que era o batismo do aviador. Então, quando a pessoa terminava esse voo solo, o piloto terminava, o estudante terminava esse voo solo, sim, praticamente estava caracterizado como piloto. Sim. Não formado ainda, não diplomado, mas ele já a partir daquele momento voava solo. Aprende outras manobras, manobras de segurança, mas esse banho de óleo que a gente levava uma vez, que hoje não tem mais, era um privilégio muito grande. Ficou na memória, então, muito, né? Muito grande. Tá certo. Pena podia ter trazido fotografias. Não, a gente está mostrando ali algumas, mostrando enquanto vocês falam. Bem, a gente vai voltar a falar durante o programa sobre toda essa história do Aeroclube de Santa Catarina. Inclusive, se você tiver perguntas aqui para a diretoria, é só enviar para a gente através do Facebook ou do telefone 3216-2800. Agora vamos
voltar a falar do Aeroclube de Santa Catarina com essa turma que é a diretoria, Luiz Adalto, Antônio Carlos Bittencourt, Mário Henrique Pinho e a Cláudia Toffer. Em relação à segurança, Mário, qual é a maior preocupação de você, né? Você como gestor de segurança? A nossa maior preocupação é manter sempre todos os aeronautas, né, todas as pessoas que voam, com o seu nível de alerta alto, ou seja, você tem que ter a preocupação voltada para a segurança, ou seja, tudo aquilo que você faz seja para não correr riscos, né, desnecessários, né? A aviação, querendo ou não, ela é uma atividade de risco, que sempre oferece riscos, né? Então você tem que gerenciar esses riscos e ficar dentro de determinados patamares que sejam aceitáveis, né? Então é isso que a gente procura, manter todos os aviadores, os instrutores, as pessoas envolvidas dentro desse nível aceitável de risco, né? Entendi. Cláudia, vamos repetir então para quem não acompanhou lá no começo do programa, o que precisa para ser um piloto? Então, profissional ou não, né? Então, a pessoa que deseja ingressar no curso, primeiro passo é ir até o Aeroclube, vai lá se informar dos documentos necessários, já faz a sua inscrição e nós temos duas etapas, uma parte teórica e uma parte prática. A parte prática é lá no Aeroclube mesmo, onde o aluno vai para se formar piloto privado, ele vai completar 35 horas de voo e aí então, a partir daí ele segue para ser o piloto comercial, que aí são 150 horas de voo. Essa parte teórica compõe de 5 disciplinas que ele vai cursar uma prova na ANAC depois. É um curso que é homologado pela ANAC, inclusive eu sou professora da disciplina de meteorologia. E essas demais disciplinas então são conhecimentos técnicos, meteorologia, teoria de voo, navegação aérea e regulamentos de tráfego aéreo. Então é uma série de disciplinas que já vão norteando o piloto na parte teórica. A parte prática vai sendo então introduzida aos pouquinhos, juntamente com a parte teórica. A procura é maior por homens, não é? A procura é maior por homens, evidente. Vocês formam em média quantas pessoas, assim, quantos pilotos por ano? Olha, como não tem um ingresso assim, inicia no início do ano, o início é no início e termina no meio do ano, não tem um prazo, depende mais, como eu falei, da condição financeira, da disponibilidade e competência de cada um, e feeling até para voo de cada um, não dá para dizer uma média, assim, mas a gente, não sei, Mário, mais ou menos, assim, como lá no Aeroclube... 60, né? 60. Porque é um fluxo muito contínuo, alunos. É um fluxo muito contínuo. Entre pilotos privados e pilotos comerciais, né? Quer dizer, primeiro faz toda a instrução de piloto privado, recebe a sua carteira de piloto privado, onde o aluno ele pode pilotar a aeronave sem exercer atividade profissional, tá? E após então ele vai fazer o curso teórico de piloto comercial e vai então fazer as horas de voo e o treinamento para piloto comercial, que são 150 horas, como a Cláudia falou, né? E após então ele vai fazer o seu cheque de piloto comercial, vai fazer as provas de piloto comercial, vai fazer o seu exame médico também, que tem que ser habilitado, que é mais exigente para piloto comercial, né? Então ele recebe a sua habilitação de piloto comercial e a partir de então ele pode ser contratado desde pela aviação executiva, né? Ou pela aviação comercial, na linha aérea, né? Além de pilotos, de curso para pilotos, vocês também oferecem os outros cursos, como para comissário de voo, instrutor A escola de voo? onde eu ministro, ela tem essa parceria para comissários também. E lá no Aeroclube a gente tem, como eu falei, a escolinha de iniciação aeronáutica do professor Alceu. Paraquedismo. E o paraquedismo também, que tem o voo, tanto para voo só por curiosidade, como o curso em si para paraquedas mesmo. Quando eu pergunto para o Luiz Adalto e para o Antônio Carlos, vocês dois, passaram por alguma situação que trouxe no mínimo medo para vocês, assim, durante um voo? Situação realmente de perigo, de apuro? Olha, o perigo, o apuro, isso faz parte. Mas o medo é do desconhecido, né?
talvez a gente sinta muito mais medo de vir num programa desse aqui, estar ao vivo, e isso nos apavora muito mais do que mas sentar agora, na cabine agora eu do pergunto avião. para vocês ao vivo, Agora, então. Foi difícil então, mesmo, agora a gente está chegando no não, final do claro, programa. mas assim, então o medo vem do quê? Do desconhecido. Ninguém Sim, sabia que ia ter claro. um programa desse nível aqui. Mas estão saindo tranquilos, Saímos pelo aculturados de menos. cerveja, de bronzeamento, de música maravilhosa. Acho fantástico isso. Agora, quando a gente chega na cabine do avião, é o seguinte, o piloto não tem medo porque aquilo para ele, ele não é o desconhecido, sabe? Não é o desconhecido. Tudo que vai acontecer, ele está envolvido, então ele mergulha naquele negócio da cabine, as emergências vêm, mas faz parte da rotina. O que ele tem? Ele tem que ir para o avião com respeito, não pode abandonar esse cuidado, o zelo, entende? Se tu parte para o início do teu voo com planejamento, com muito cuidado, esse é que tem que estar alerta na cabeça, muito cuidado, Sim. não é desconhecido. As coisas vão acontecer, mas elas estão dentro do programado, dentro do programa. A gente está passando agora ali no vídeo o telefone do Aeroclube, também o site para você que quiser mais informações, quiser saber dos custos, todos os detalhes podem encontrar através dos contatos. Senhor Antônio também, o senhor quando voa sozinho ou acompanhado? Eu vou normalmente eu vou com algumas pessoas amigas, né? Quero fazer o voo sozinho, só você e a máquina é bom, mas Não é tanto. mas não é o melhor. Tá bem, muito obrigada, viu, por todas as informações de vocês. Foi um prazer tê-los aqui no Nós programa. agradecemos. Obrigada. Muito obrigado.